Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do YouTube do Cuquique. Pessoal, meu nome é Lucas, sou professor de Geografia do Brasil. Na aula de hoje, a gente vai estar, nessa primeira aula, a gente vai estar discutindo aí sobre migrações. Primeiramente, é preciso estar bem claro na mente de vocês a diferença entre imigração e emigração. Imigração vai se tratar aí da entrada de pessoas. Então, quando a gente fala que uma pessoa aí é imigrante, é porque ela está adentrando um território. Emigração se trata do ato de saída. Então, quando uma pessoa sai de um país, de um estado, ela se trata de um emigrante. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o caso brasileiro. Vamos falar que eu estou no Brasil e eu quero ir para o exterior, para a Europa. Então, eu sou um emigrante se tratando do ponto de vista brasileiro, porque eu estou saindo do território brasileiro. Porém, se olhando da Europa, eu vou ser um imigrante, porque eu vou estar entrando no território europeu. Então, ao mesmo tempo, eu sou um emigrante, se considerar que eu estou saindo do Brasil, e um imigrante, se considerar que eu estou entrando na Europa, certo? Então, emigração é o ato de saída e imigração é o ato de entrada, correto? Então, hoje a gente vai falar aí de migrações, movimentos migratórios, se tratando aí especificamente de migrações internas e mais especificamente ainda do caso brasileiro. Então, como a gente está falando aí de migrações internas, a gente vai estar falando aí dos tipos de migração que vão ocorrer dentro do território brasileiro, correto? Então, eu separei aqui 3 tipos de migrações internas, né, que são mais frequentes, né, são mais importantes de saber, a começar aí pelo êxodo rural, tá? Essa aqui provavelmente vocês devem saber, devem ter em mente já, né? Ela é mais discutida, ela é mais vista na escola. Então vamos começar por ela aqui, êxodo rural, certo? O que é êxodo rural? Êxodo rural vai se tratar, né, da migração que vai ocorrer, né, do campo rumo à cidade, tá? Então, êxodo rural vai se tratar da migração do campo para a cidade, certo? Dito isso, por que ela acontece? Pessoal, no Brasil, especificamente, o êxodo rural, ele vai ser um movimento aí que vai acontecer, ele vai se intensificar a partir ali da década de 40. Por que isso acontece? Porque as cidades naquele período estavam crescendo, a urbanização, a industrialização estava chegando de fato com força ao Brasil. Então a cidade ela acaba se tornando um atrativo, um grande atrativo em busca de condições melhores de vida, né, se comparados ao campo. Uma maior oferta, né, de trabalho, um saneamento básico mais amplamente distribuído, né, por mais que tenham as suas diferenças até os dias de hoje, né, diferenças ali de periferia e centro. Então, né, a partir dessa época, da década de 40, a cidade começou a se tornar mais atrativa que o campo. Então as pessoas elas saíam do campo e iam rumo à cidade aí, em busca aí, né, dessas condições melhores de vida, certo? Então vamos colocar aqui, segunda coisinha aí, sim, mais intensa. Mais intenso a partir de 1940, correto? Então,
a última coisinha que a gente pode colocar aqui é o que a gente falou justamente. Ela vai acontecer aqui, o êxodo rural, no caso brasileiro, pelo desenvolvimento industrial que o país estava apresentando na época. Principalmente, pessoal, se tratando de São Paulo e Rio de Janeiro, né, que eram e ainda as duas grandes metrópoles aí do Brasil. Então esse movimento vai ser ainda mais intenso, certo? Em São Paulo e no Rio de Janeiro, pelo desenvolvimento industrial. Certo? Então, recapitulando tudo aqui que a gente viu, migrações internas, né, vão ocorrer dentro do país. A primeira delas que a gente está abordando, o êxodo rural, o tipo de migração interna mais conhecido aí, né, por vocês. O que é êxodo rural? É um tipo de migração campo-cidade, então as pessoas que estão no campo, na zona rural, elas saem rumo à cidade. Ela vai ser um movimento aí, um tipo de migração mais intenso a partir de 1940 e ela se dá principalmente pelo desenvolvimento industrial, pela urbanização observada ali nas cidades do Brasil nesse período aqui a partir de 1940, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Correto? Olá, gente, voltamos. Continuando aí nosso estudo sobre migrações internas, vamos falar um pouquinho aí desse segundo tipo de migração, né, que são as migrações pendulares. Vocês já ouviram falar em migração pendular? Sim, não? Pessoal, migração pendular vai ser aí um tipo de migração que vai acontecer diariamente, né, vai gerar um deslocamento aí diário, um movimento diário entre a residência, certo? E o trabalho, e do trabalho para a residência, para a sua casa. Então, ele vai ser um tipo de movimento aí que vai gerar um deslocamento bastante grande de pessoas, tá? Por quê? Porque ela vai estar acontecendo aí todo dia e provavelmente as mesmas pessoas vão estar fazendo esse deslocamento também todos os dias da semana, tá? Então vai ser um movimento aí que vai ser típico principalmente de centros urbanos, tá? Então, é um tipo de migração típica de centros urbanos, certo? Centros urbanos. E por que é mais específico aí de uma região urbana, de uma região metropolitana? Pessoal, porque pelo o desenvolvimento histórico aqui das regiões, né, urbanas do Brasil, a gente teve uma concentração muito grande da oferta, né, do mercado de trabalho localizado, né, nas zonas centrais das cidades. Como o caso aqui de São Paulo, a gente tem o que? A grande aglomeração de pessoas, né, que se deslocam para trabalhar, se dão justamente na região central de São Paulo, né, o Marco Zero de São Paulo. Então, estudar migrações e movimentos pendulares é muito importante, além de saber tudo isso, você refletir, né, também sobre as consequências, né, que isso traz para a malha urbana. A periferização das pessoas, que a mão de obra vai estar localizada na periferia e ela vai ter que se deslocar até o centro urbano. A gente vai ter uma aglomeração de pessoas muito grandes no centro urbano. A gente pode estar falando também de especulação imobiliária. Por quê? Porque nesses centros urbanos, as zonas, as casas mais próximas, né, os edifícios, os condomínios, as construções mais próximas no geral vão ter um valor mais elevado. Então,
são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de residência, de morar próximo ao seu trabalho, de morar próximo a uma região central? A resposta é não. Né? Então, esse tipo de migração ela vai acontecer aí também por esses fatores aí citados: periferização das pessoas, marginalização das pessoas, especulação imobiliária, tá? Então, falando disso aí, é importante também refletir num aspecto mais amplo, porque ela ocorre, né, justamente por essa concentração do trabalho no centro, tá? Além de mobilidade urbana, o quanto o transporte ele é acessível, o quanto ele é de qualidade, oferecido com a qualidade para as pessoas, correto? Mas também a gente pode estar falando aí que migrações pendulares não é apenas um movimento que vai acontecer da residência até o trabalho, mas é um movimento que você também realiza. Por quê? Porque você vai estar se deslocando diariamente da sua residência, do aconchego do seu lar, até o cursinho, e do cursinho até a sua casa. Então, como é um movimento que você está fazendo ali diariamente, a gente também pode classificar ele como um tipo de migração pendular, certo? Então, aqui no finalzinho, só para exemplificar, coloquei a famosa estação Sé do metrô de São Paulo, da linha 3 vermelha. Então, digamos aqui que eu moro no Tatuapé e eu preciso me deslocar diariamente até a Sé. Então, preciso fazer esse trajeto do Tatuapé até a Sé e da Sé até o Tatuapé. Então, o trajeto de ida se dá do Tatuapé até a Sé e o movimento de volta se dá da Sé até o Tatuapé. Então, como é um movimento que eu vou estar fazendo aí de ida e de volta e diariamente, a gente pode estar classificando aí como migração pendular. Tá? Aqui só um exemplo aqui no final para deixar um pouco menos abstrato para vocês. Certo? Então, vamos para agora o nosso último tipo de migração aí que a gente vai estar estudando. Foca aqui. Aí. Pessoal, então nosso último objeto de estudo hoje, referente às migrações internas, vai ser aí a transhumância. Transhumância talvez seja um movimento um pouco mais desconhecido entre a gente. Por quê? Porque ele é um pouco mais afastado da nossa realidade, tá? Mas isso não faz, né, com que ela não seja importante de estudar, de saber, de conhecer. Então, o que caracteriza a transhumância? Transhumância a gente pode caracterizar como um movimento periódico e sazonal. Sazonal. Palavrinha estranha essa, né? Vocês sabem o que é sazonalidade? Pessoal, sazonal vai se tratar aí, ó, vamos destrinchar aqui, vai ser um movimento periódico. Então ele vai acontecer num dado período, num certo período. Então, o que sazonalidade tem a ver com periodicidade? Sazonal é quando um evento vai acontecer aí de acordo com a estação do ano, tá? Por isso que ele vai ser ligado, né, claramente à periodicidade, porque a estação do ano acontece uma vez só a cada ano. Então vai ser um movimento que vai depender, um tipo de migração que depende da estação do ano que a gente vai estar lidando, tá? Ele vai acontecer aí no sertão, e na Amazônia, tá? Aqui, sertão e Amazônia. No caso brasileiro, tá? Especificamente. Então, vamos pegar aí o caso do sertão brasileiro, tá? Depois a gente vai fazer um desenho aqui que talvez fique um pouco mais claro, né? Fique menos abstrato para vocês. Então, no sertão, como vocês devem saber, ali é um clima semiárido, é um clima bastante quente e seco, né? Principalmente aí nas épocas mais quentes do ano, né? No verão. Então,
nesse período eles se deslocam, né, os nordestinos que vivem aqui no sertão brasileiro, eles se deslocam até o litoral do Nordeste, tá, para plantação de cana, né? Então eles aproveitam ali aproveitam e fogem, né, das secas que vão atingir ali o sertão nordestino, se deslocam para o litoral para as plantações de cana, vão trabalhar lá como boias frias, né? Enfim, também aí um serviço bastante precário, bastante instável, tá? Então, no verão, principalmente, eles vão se deslocar até o litoral para as plantações de cana, e no inverno, quando é o período de chuvas ali no Nordeste, eles vão estar retornando ali no sertão nordestino, né? Porque eles vão conseguir fazer a sua colheita ali graças às chuvas que vão chegar no sertão brasileiro, tá? Então vai ser um movimento ali, né? Vocês podem ver aí a sazonalidade presente, né? Porque eles vão se deslocar nos períodos mais quentes e secos do sertão para o litoral, né? Para trabalhar na colheita de cana, e no inverno, no período chuvoso, eles vão retornar ao sertão para fazer a sua colheita lá, tá? E no inverno chove no sertão, tá? Ao contrário da boa parte do Brasil, que o inverno é seco. Ali naquele clima semiárido, no inverno vão se localizar chuvas mais frequentes, tá? Então vocês podem estar vendo aí que vai ser de fato um movimento periódico e também vai ser um movimento sazonal, vai depender da estação do ano aí que a gente vai estar se tratando, certo? Pessoal, porém, como é um trabalho aí que vai exigir, né, de um deslocamento, de uma incerteza, esse tipo de deslocamento vai acontecer aqui nessas duas regiões, principalmente porque são regiões de grande instabilidade, né? Vão ser regiões onde as condições, né, financeiras, assim, elas vão ser mais instáveis, né, se comparados ao centro urbano, por exemplo. Então, esse tipo de movimento, esse tipo de migração vai refletir aí a instabilidade . Instabilidade o que? A instabilidade regional. Certo? Porque as estações do ano elas não acontecem, né, da mesma forma, elas tratam de previsões, né? Então é um tipo de trabalho aí que vai ser bastante instável, bastante incerto, tá? E vai acontecer aí principalmente nessas duas regiões, tá? Então, só retomando, transumância, movimento periódico e sazonal, e que é sazonal, que depende da estação do ano, vai ocorrer no sertão e na Amazônia e vai refletir a instabilidade regional, né, dessas duas regiões, certo? Então, ainda se tratando de transumância, eu vou colocar um desenho aqui que talvez fique um pouco menos abstrato para vocês, tá? Talvez ajude. Então, a gente já volta. Bom, gente, então, só para finalizar essa aula de hoje, ainda se tratando de transumância, aqui eu coloquei a região Nordeste, né? E pintado de verde, como vocês podem ver aqui, tá no litoral nordestino, tá? É o que a gente chama de zona da mata. E pintado de vermelho vai ser aí o sertão, a zona do sertão. Então, o que vai acontecer aqui nessa região? No verão, né, nos períodos mais quentes, vai haver aí um deslocamento do sertão, né, de vermelho, para a zona da mata, de verde. E por que eles fazem esse deslocamento? Para principalmente trabalhar aí na colheita de cana, que vai acontecer
nessa região, nesse período aí do verão, né, principalmente. Então eles vão para trabalhar na colheita da cana, tá? Do sertão para a zona da mata. E no inverno, quando vai se dar o período chuvoso, né, no sertão, eles vão fazer esse deslocamento de volta, né, da zona da mata até o sertão para aproveitar aí o período das chuvas. Que vão acontecer aí no sertão brasileiro, tá? Então, como vocês podem ver, de fato é um movimento aí que vai depender da estação do ano, do sertão para o litoral, no verão, e no inverno da zona da mata para o sertão. Então, vai ressaltar aí essa tal da sazonalidade que a gente disse, certo? E também a instabilidade, né, que esse tipo de migração ocasiona, certo? Então, pessoal, essa primeira parte da aula a gente tratou aí, né, das migrações internas. Na segunda parte a gente vai estar falando aí, vai estar estudando um pouquinho, né, sobre o histórico da migração no Brasil, como ela aconteceu, a entrada de imigrantes, certo? Então, qualquer dúvida pode estar nos contatando aí pelo canal que vocês quiserem, tá? E tenham uma boa aula, um bom dia, uma boa noite, enfim, até mais, pessoal. Tchau, tchau.